Senhor Presidente da Assembleia Distrital do PSD, Senhor Presidente da Distrital do PSD, Senhora Vice-Presidente da Distrital do CDS, Senhores Secretários-Gerais Adjuntos do PSD e do CDS, Senhor Deputado, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Senhor Diretor do Centro de Emprego, dirigentes do PSD e do CDS aqui presentes, militantes, simpatizantes, queria saudá-los a todos, agradecer o convite para aqui estar presente. Tenho muito gosto em estar aqui em Castelo Branco, com representantes de todo o distrito de Castelo Branco, de poder naturalmente participar nesta cerimónia e, acima de tudo, estar disponível para o momento seguinte de podermos debater e conversar sobre estas matérias. A primeira palavra que aqui hoje vos queria deixar é uma palavra muito sincera de agradecimento, porque os últimos anos foram certamente difíceis. Foram difíceis para quem tem funções públicas, para quem está no governo, para quem está no Parlamento, para quem está nos partidos, mas foram difíceis para o país. E eu queria dizer aqui uma coisa que acho que é muito evidente. Se nós conseguimos passar com sucesso as dificuldades dos últimos anos, nós, país, devemos-lo ao povo que somos, à resiliência do nosso povo, ao seu empenho, à sua coragem e à sua capacidade de, numa altura tão difícil, se mobilizar para dar a volta. Mas também vos digo uma coisa, se do ponto de vista da governação, se estes dois partidos conseguiram, do ponto de vista da governação, tudo isto, devem-no às suas estruturas locais, aos seus militantes, aos seus autarcas, àqueles que passaram, muitas vezes, a dificuldade de, no dia-a-dia, serem interpelados pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos, na altura mais difícil, confrontados com aquilo que era apresentado como um futuro negro e perguntando-lhes, mas afinal, vocês que estão ligados, vocês que são militantes, que são dirigentes, que são autarcas, expliquem-nos lá, afinal de contas, o que é que estão a fazer no governo, porque nós não vemos esperança à nossa frente. E foi pela resistência de cada um de vós que nós conseguimos ter a força para continuar, para persistir e para acreditar, acima de tudo, que valia a pena acreditar, persistir e ir por aí fora com coragem, mas acima de tudo com a convicção de que todo o esforço tinha uma razão de ser. E a grande questão, eu lembro-me de conversas, já aqui falámos, o Sr. Presidente da Distrital do PSD falava, e bem, todos nós nos lembramos muito bem de conversas que tivemos com nossos amigos e colegas de partidos no início desta legislatura, e pouco tempo depois, sabendo perfeitamente as dificuldades que iremos encontrar, estou a ver ali o Sr. Secretário-Geral Adjunto do PSD, muitas vezes na Comissão de Orçamento e Finanças, onde estávamos nessa altura, quando começámos a debater as primeiras medidas difíceis do orçamento para 2012, a sobretaxa do IRS, quando começámos a ter essas discussões, e havia uma coisa que todos nós tínhamos a convicção. A dificuldade era incontornável. Nós íamos ter que passar por ela. A grande questão era nós termos a certeza que isso ia valer alguma coisa. E que íamos chegar a este momento em que estamos agora, há 3 anos, e dizer, será que nós conseguimos? A questão é que temos de conseguir, isto tem que valer a pena. E isso era o que nos animava. Isto tem que valer a pena. Nós vamos ter que chegar ao fim e vamos ter que conseguir mostrar a consequência. Mostrar que o que fizemos, porque isso é que seria a grande desilusão. Nós chegarmos ao fim, fazíamos o esforço, era certo, tínhamos todas as atenuantes e todo o enquadramento que sabíamos. Não tínhamos sido nós que tínhamos conduzido o país à situação em que o país estava, não tínhamos sido nós que tínhamos chamado os credores para resolver um problema que o país já não era capaz de resolver, não tínhamos sido nós que tínhamos negociado muitas das condições difíceis de um memorando que depois tivemos que executar, nós sabíamos disso tudo. Mas também sabíamos que, apesar disso tudo, se chegássemos agora e não conseguíssemos, por exemplo, ter um filme como este que tivemos, por exemplo, ter exemplos como aqueles que foram dados, quer pelo Presidente da Distrital do PSD, quer pela Vice-Presidente da Distrital do CDS, que não valia de nada nós justificarmos só aquilo que tinha acontecido com o passado. Nós tínhamos que conseguir mais qualquer coisa. E isso mobilizou-nos, mobilizou os partidos e, felizmente, mobilizou o país. E hoje, neste momento, nós temos uma circunstância curiosa. Os nossos maiores adversários, o Partido Socialista, acha que nós não temos legitimidade para falar sobre nada. Nós não podemos falar sobre o passado porque já passou muito tempo.
e não podemos falar sobre o futuro, porque supostamente nós representamos o passado. Isto é uma visão muito, muito interessante. Porque aquilo que o Partido Socialista esperava que acontecesse neste momento é que se nós quiséssemos falar, ninguém nos quisesse ouvir. Porque apostou tudo num desgaste que iríamos sofrer fruto das dificuldades que enfrentávamos e que tinham sido por eles causadas. Achavam que nós chegávamos a esta altura e já nem nos conseguíamos sentar uns com os outros numa sala porque as dificuldades iam ser tão grandes que nós já não tínhamos essa capacidade. E nós estamos aqui, de cabeça erguida, não com um orgulho que seja um orgulho infundamentado, um orgulho pouco sustentado. Estamos aqui com o orgulho de termos dado a cara por um período difícil, mas de podermos responder por cada uma das situações que, entretanto, aconteceram. Não porque tivéssemos acertado em tudo, e essa é uma grande vantagem também. Nós ainda nos lembramos, falando do passado, daqueles que depois de pedirem ajuda externa continuavam a dizer que tinham feito tudo bem. Daqueles que hoje, depois do país ter passado pelo que passou, de terem sido outros a resolver os problemas, continuam a dizer que no passado fizeram tudo bem. É extraordinário. Nós não temos essa arrogância. Nós sabemos que as dificuldades foram tantas que provavelmente houve alguns pontos em que podemos não ter feito o melhor. Temos a certeza que se não tivéssemos a pressão que tínhamos, poderíamos ter feito muita coisa de maneira diferente. Mas temos, acima de tudo, uma grande ambição. É que achamos que quem teve de governar nestas circunstâncias tem todo o direito de se apresentar ao país para poder mostrar como é que quer governar, como é que conseguiu construir uma situação que permita governar noutras circunstâncias. E dizer, fruto de condições diferentes, que não nos foram dadas, pelo contrário, foram conquistadas a pulso, foram conquistadas uma a uma, foram resgatadas em muitos casos quando estavam perdidas. Nós, perante tudo isso, tendo conseguido partir quase de uma base zero, nós somos capazes de mostrar ao país aquilo que estamos e que queremos fazer. E não temos problema nenhum com a comparação do passado, nem com a comparação do presente e do futuro. Porque num momento como este, quem esteve 3 anos e quase 4 anos, na oposição, a gozar as dificuldades que passava quem estava no governo, não tem uma ideia para apresentar que possa, junto com aquelas que aqui apresentámos, mostrar ao país porque é que o investimento, como nós o defendemos, é pior do que uma proposta alternativa que venha do Partido Socialista. Tendo tido 3 anos e meio para poder preparar essas propostas, sem ter tido a obrigação de resolver os problemas que criou, que projeto político, que projeto económico, que projeto social é que o Partido Socialista construiu que possa agora ser discutido connosco? Porque nós sabemos, tendo margem, o que é que vamos fazendo. Nós soubemos, o ano passado, à pequena oportunidade que tivemos, que era muito importante baixar o IRC e ter uma expectativa de baixar o IRC sustentadamente ao longo de vários anos, porque sabíamos que quando outros falavam de emprego, mas não sabiam explicar como é que ele se criava, nós sabíamos, porque sabemos governar em situação de dificuldade, mas também sabemos governar em situação de expansão, que só conseguiríamos recuperar emprego se atraíssemos investimento. E para atrairmos investimento, nós tínhamos que ser competitivos. E só éramos competitivos se tivéssemos uma taxa de IRC que pudesse comparar com taxas de IRC de outros países que estão connosco na União Europeia. E muitos nos criticaram nessa altura, porque começávamos pelos impostos das empresas e não começávamos pelos impostos das pessoas. E mais uma vez nós tivemos que passar a dificuldade de dizer, nós estamos a começar por aqui, porque em primeiro lugar é preciso recuperar emprego, mas nós vamos aos impostos das pessoas. Assim que pudermos, vamos. E este ano fomos. Fomos no IRS, mais uma vez, fazendo opções, porque esse é o problema também de quem quer governar, mas não quer assumir compromissos. De quem sabe dizer quais são as suas prioridades e de quem nunca quer dizer quais são as prioridades, porque sabe que essas escolhas implicam naturalmente que uns concordem mais e que outros concordem menos. E nós dissemos, quando é para começar a baixar os impostos sobre as pessoas, então há outro problema estrutural do país que nós temos que ter em consideração. Nós ouvimos durante muito tempo discursos do Sr. Primeiro-Ministro,
do Sr. Presidente da República também, de muitos responsáveis públicos portugueses e de muitos responsáveis de instituições sociais, de centros de investigação, explicarem porque é que a evolução demográfica é o problema estrutural mais grave do país. Porque é que isso nos condiciona os nossos sistemas sociais. Porque é que isso nos condiciona a renovação geracional ao nível das qualificações. Porque é que isso nos traz um problema que, para além do problema óbvio, condiciona muitas outras áreas da governação. Nós dissemos, então se é para baixar os impostos das empresas e já podemos fazer, das pessoas, já podemos fazê-los, vamos privilegiar as famílias com filhos. Vamos dar um sinal de que a aposta é exatamente uma aposta de criar condições para que essas famílias possam ter uma economia familiar de alguma forma mais desafogada e que possam assim dar condições aos mais jovens para que em Portugal possam ter a sua oportunidade. Isso tem muito a ver também com o que a oposição foi dizendo durante estes anos sem qualquer alternativa. A oposição falava muitas vezes dos jovens que imigravam. E nós sabemos que muitos imigraram e que numa situação de dificuldade isso teve que ser uma alternativa para quem tinha dificuldade de encontrar alternativas cá. Mas à primeira oportunidade nós não só mexemos na fiscalidade das empresas para poder criar emprego cá e essas oportunidades surgirem cá, como nas famílias também, para que as famílias com filhos tivessem mais condições e para que esses filhos tivessem mais condições para não ter que sair do nosso país para procurar outras oportunidades. Também procurámos, numa altura de dificuldade, mostrar que o país, se calhar, nos últimos anos, tinha errado em algumas das suas opções. E isso é especialmente relevante aqui no Distrito de Castelo Branco, como noutros, com características semelhantes. O país concentrou-se demasiado em alguns setores da economia e em algumas regiões geográficas do país. Nós tivemos muito litoral e muito setor terciário. E achámos, a certa altura, e isso foi um problema estrutural do país, que o nosso modelo de desenvolvimento era compatível com esse tipo de opções. E na altura mais difícil percebemos que assim não era. E que era fundamental começar a recuperar outras áreas, certamente de forma diferente daquilo que acontecia no passado. Ninguém acha que hoje a agricultura é igual à agricultura que se fazia há 30 anos. Ninguém acha que hoje a indústria, mesmo nos setores industriais mais tradicionais, ligados às confecções, ligados ao têxtil, ligados ao calçado, setores onde Portugal foi competitivo no passado, que 30 anos depois as coisas são iguais. Mas nós percebemos que precisávamos de recuperar alguns daqueles setores que foram estratégicos para o país no passado e que o país só recuperava se voltasse a apostar nesses setores. E por isso se privilegiou a execução dos fundos na área da agricultura. E se deu um salto brutal nessa execução de fundos, porque nós não tínhamos meios nacionais para o fazer, mas tínhamos à nossa disposição no PRODER um volume muito significativo de possível investimento que era essencial numa altura em que não os podíamos ir buscar a outras alturas, a outros setores. Depois, procurando com alguns setores estratégicos apoiá-los, principalmente na sua internacionalização e permitindo que muitas empresas portuguesas que naturalmente perdiam no mercado interno grandes cotas, fruto da crise que estávamos a viver, pudessem ter os apoios necessários para, com a internacionalização, irem buscar noutros mercados aquilo que não tinham neste momento em termos de procura interna. É por isso que depois vemos ali que nós crescemos em 15 dos 20 países que são nossos maiores clientes. Não é por acaso. É por isso que nós vemos que conquistámos cotas de mercado muito significativas. Também não é por causa do governo. É porque havia empresas e empresários com disponibilidade de se lançarem ao caminho e de irem em busca dessas oportunidades, mas que houve um governo que soube compreender isso, apoiar e pouco a pouco ir criando os apoios necessários, um enquadramento e muitas vezes ir para a estrada com esses empresários sem vergonha. Puxar pela nossa diplomacia, que sendo uma diplomacia institucional, precisava neste momento também de ser uma diplomacia económica. Da nossa rede diplomática, que para além de representar e bem o Estado português, precisava também de representar e atrair oportunidades para as nossas empresas. Só todos juntos é que nós conseguiríamos fazer este caminho. Depois, percebermos que houve setores que foram mais afetados que outros durante este período. E um deles, eu queria dizê-lo também, foi sem dúvida o da administração pública.
O facto de termos todas as restrições a que o memorando de entendimento nos obrigava fez com que, durante estes anos, se já tínhamos alguns problemas estruturais na nossa administração pública, eles se agravassem. Não só pelos cortes salariais que foram realizados, mas também pela impossibilidade de renovação dessa administração pública que foi consequência de congelamentos de progressões na carreira, mas também de congelamentos de admissões. E é por isso que agora, quando começa a haver alguma abertura, nós gradualmente planeamos, ao contrário de outros que diziam que devolviam tudo de uma vez, mas nunca explicaram com que dinheiro, nós dissemos claramente o que é que podíamos devolver em cada um dos anos, e no primeiro ano para o qual nos tínhamos comprometido em fazê-lo, fizemos-lo, e este ano começámos a devolver rendimento aos funcionários públicos, que foram alguns dos mais prejudicados durante este período. Outros foram os pensionistas, não os das pensões mais baixas, como já hoje aqui foi dito, que representam a esmagadora maioria dos pensionistas no país, infelizmente. É um sinal também da nossa situação económica, mas a esmagadora maioria dos nossos pensionistas ficou fora dos cortes, não porque isso representa um sinal positivo, mas porque representa um sinal negativo, porque têm pensões muito baixas, mas os outros que tiveram cortes naquilo que era a retribuição do fruto do seu trabalho, da sua poupança, enquanto contribuíram para os sistemas públicos. E era justo que logo possível também começássemos a devolver aquilo que esses portugueses deram ao seu país num momento tão difícil. E foi, sem dúvida, graças também ao esforço dos funcionários públicos e ao esforço dos pensionistas, que foi possível ao país chegar à situação que temos agora. E é por isso que nós conseguimos explicar alguns dos pontos, reconhecendo erros quando for preciso, que nós agora podemos dizer que para o futuro entendemos que um país que se consegue financiar, como Portugal se financia neste momento, que permita às empresas, porque muitas vezes este dado não é referido, nós olhamos para os juros do financiamento do país e vemos a redução significativa. Nós hoje atingimos mínimos anteriores não ao nosso pedido de resgate. Isso já tínhamos atingido há algum tempo. Nós hoje atingimos mínimos anteriores à crise na Grécia, à primeira crise na Grécia. Ou seja, o nosso posicionamento em termos de financiamento nos mercados internacionais é anterior a toda a crise sistémica que deu origem também ao nosso problema. Portanto, mesmo os socialistas que acham que o que nos aconteceu é só fruto de circunstâncias externas e que não teve nada a ver com a governação do país, até sobre isso nós podemos apresentar resultados. Porque aquilo que temos neste momento é uma situação melhor, mais favorável do que aquela que existia antes de toda essa crise internacional. Mas, como digo, falamos muitas vezes daquilo que é o financiamento do Estado, mas devemos olhar também para o financiamento das empresas. As empresas foram muito penalizadas com a situação a que o Estado português foi conduzido, porque o rating da República, o custo do dinheiro para o Estado, tem sempre uma consequência no custo do dinheiro para as empresas. E, portanto, a esmagadora maioria das empresas portuguesas perdeu também o acesso ao financiamento porque os juros eram de tal forma altos que isso não era compatível com os seus planos de investimento. E a redução dos juros do país permitiu a muitas empresas portuguesas recuperarem essa capacidade, que é uma capacidade essencial para conseguirem desenvolver os seus projetos empresariais. E isso teve também um sinal muito positivo do ponto de vista da dívida. Nós conseguimos, ao nível da dívida pública, ou conseguiremos este ano, pela primeira vez, reduzir a percentagem da dívida sobre o PIB. E reduzimos-la dos dois lados. Reduzimos-la porque diminuímos o estoque da dívida e reduzimos-la porque aumentamos o PIB. Ou seja, da forma mais virtuosa possível. Da forma mais virtuosa possível, mexendo nos dois lados. Mas também conseguimos que as empresas portuguesas ultrapassassem este período sem aumentar o seu endividamento. E nós sabemos também que muitas vezes, e esse é um problema estrutural que o país no futuro tem que continuar a manter presente, se o endividamento público é preocupante, o endividamento privado do país é certamente ainda mais preocupante e deve merecer uma atenção muito especial. É por isso que neste momento nós priorizamos o próximo quadro europeu de financiamento. Nós apostámos, tudo é um facto, nos últimos meses, em conseguir que o Portugal 2020 entrasse em funcionamento antes do CREN deixar de estar em funcionamento. É por isso que temos neste momento em várias áreas, simultaneamente, concursos abertos já
no âmbito do Portugal 2020, quando ainda há projetos em execução financiados pelo CREN. Isso é essencial, porque as transições de quadros europeus são normalmente momentos complicados para a economia. O tempo enquanto se aprovam os regulamentos, o tempo que demora a abrirem-se os concursos, a publicarem-se os avisos, é normalmente um fator de restrição do investimento público e do investimento privado. E foi essencial para nós conseguirmos, ao nível governativo, garantir que o Portugal 2020 entrava quase sem se dar pela diferença do fim do CREN e conseguirmos assim manter essa estabilidade. Isso permite-nos também, já foi aqui apresentado, alguns de vós estiveram hoje em Viseu na apresentação mais detalhada deste programa, nós querermos com o próximo quadro europeu dar um salto qualitativo importante. Dar um salto qualitativo importante que Portugal ainda não deu com nenhum quadro europeu. Nós temos sempre um problema, aproveitamos e fomos ao longo dos anos, é justo dizê-lo, o país foi-se capacitando de que precisava de aproveitar melhor os fundos comunitários, estamos muito longe daquilo que aconteceu inicialmente e dos problemas que tivemos inicialmente, mas nunca conseguimos vencer um desafio que é um desafio essencial, que é a capacidade de tornarmos reprodutivo esse investimento. Nós muitas vezes utilizamos o financiamento europeu que recebemos supostamente para nos tornar mais próximos da média europeia, para promover a coesão, muitas vezes aproveitámos para questões que se esgotavam em si mesmas e que não nos permitiam essa aproximação porque o seu efeito não se prolongava ao longo do tempo. Este quadro comunitário tem duas opções que indicam claramente esse caminho. Um é o facto de a avaliação dos projetos ser feita por objetivos e não apenas por execução. Ou seja, quem receber, instituições públicas ou privadas, que recebam dinheiro do Portugal 2020 vão ter que se comprometer com determinados objetivos e isso é que é a forma de aferir se o projeto está ou não a ser bem executado. Ao contrário do que acontecia até agora, do esquema normal de pagar autos, de verificar se estava executado conforme tinha sido projetado, sem uma avaliação qualitativa do impacto que isso ia ter no futuro. Outra é, de facto, a capacidade de tentar orientar o máximo de investimento possível para o setor privado. De percebermos claramente que as reformas que estamos a introduzir do ponto de vista estrutural nos sistemas públicos e no próprio Estado permitem que nós atribuamos a esmagadora maioria do financiamento do próximo quadro comunitário a quem cria riqueza e a quem cria postos de trabalho na economia privada. Isso é essencial também para o desenvolvimento do país. E é essencial, mesmo, já sabemos que depois vem a crítica de que nós estamos a prejudicar o investimento público, que estamos a pôr em causa uma série de funções do Estado, pelo contrário. Aquilo que pôs em causa as funções do Estado em Portugal, aquilo que pôs em causa algumas áreas do Estado Social em Portugal, foi a incapacidade da economia gerar a riqueza suficiente para alimentar esses sistemas sociais. Foi as empresas pagarem menos impostos porque tinham menos lucros. Foi menos pessoas pagarem impostos porque menos pessoas tinham emprego. Foi o facto de nós não termos essa capacidade de economicamente mantermos o país saudável que fez com que os sistemas sociais entrassem em crise. E, portanto, a solução não é endividarmos-nos para, com investimento público, nós irmos tentar ultrapassar esses problemas. É resolvermos o problema estrutural. É conseguirmos criar a capacidade de a economia, com o investimento, com os resultados, com a criação de emprego, fazer com que cresça a nossa capacidade de alimentar esses sistemas sociais. Essas opções que também o Sr. Presidente da Distrital do PSD há pouco dizia, foram opções difíceis de tomar em algumas alturas, mas nós tomámos-las. Há muitas coisas que podem ser comparadas, mas nós não comparamos só taxas de juros. Nós não nos importamos, por exemplo, que se compare quantos cidadãos portugueses estavam isentos de taxas moderadoras em março de 2011 e quantos cidadãos portugueses estão isentos de taxas moderadoras na saúde hoje. Fala-se muitas vezes da saúde, mas este indicador é um indicador interessantíssimo. Ainda há pouco saiu um estudo também sobre o setor da saúde que dizia, bom, em algumas áreas da saúde investiu-se um pouco mais, mas noutras investiu-se um pouco menos.
a divergência que isto tem em relação ao retrato que foi sendo feito ao longo destes anos sobre a saúde em Portugal. Houve problemas, claro que houve problemas de gestão, houve situações que tiveram, mas também se deve dizer que normalmente quando houve problemas, houve a capacidade de gerar soluções excepcionais para os poder resolver, ainda agora com um recrutamento excepcional para poder dar resposta a esse problema. Mas é importante dizermos que, para aquilo que se dizia de um governo que tinha destruído o Serviço Nacional de Saúde, nós termos uma avaliação do investimento em saúde, que é relativamente, em média, estável em relação ao investimento em saúde que se fazia quando não havia problema nenhum no país, é muito significativo nós podermos fazer essa comparação. Comparemos também, no orçamento da Segurança Social, aquilo que era a aposta de governos do momento em que o país não tinha problema nenhum e aquilo que foi a aposta deste governo numa situação difícil no setor da ação social. Aqueles recursos que se canalizaram para quem mais precisava numa altura difícil. O apoio que se deu e que muitas vezes também nós ouvimos a oposição criticar, embora de uma forma relativamente envergonhada, o apoio que se deu ao setor social, elegendo-o como parceiro. Não tendo problema nenhum de dizer que se nós organizássemos toda a resposta social através do Estado, nós não só íamos desperdiçar recursos, como não íamos conseguir chegar a muitos daqueles que mais precisavam. E, portanto, de forma completamente descomplexada, dizer se há redes no terreno, se há instituições no terreno, se há pessoas no terreno que têm essa capacidade, então nós não temos que, entre aspas, os nacionalizar. O que nós temos é que os apoiar, que lhes dar os meios para continuarem a desempenhar essa missão. Também aí nós podemos comparar bem. Mas há uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa comparação e, para terminar, queria deixar-vos esta imagem. Nós não temos problema em comparar aquilo que o povo costuma dizer, mais relacionado até normalmente com questões desportivas, que as coisas não são como começam, são como acabam. E nós responderemos pelo conjunto dos 4 anos e pouco que teremos de governação. E o que podemos dizer é que não temos problema nenhum em explicar o ponto a que chegaremos este ano com aquilo que foi o nosso ponto de partida. Pois ninguém faz uma comparação que é a mais óbvia. Comparemos aquele que foi o ponto de partida dos governos de José Sócrates com aquele que foi o seu ponto de chegada. Antes de José Sócrates governar, existia país. E por acaso existiu um governo destes 2 partidos, de coligação. E o que nós reparamos é que enquanto José Sócrates governou, teve 2 ou 3 anos iniciais em que até deu a ideia que conseguia fazer uma governação relativamente de sucesso. E acabou com um pedido de resgate por insolvência do Estado português. Começou com possibilidade de construir um caminho positivo e acabou na situação mais humilhante para Portugal. Pois nós começámos nessa situação, com condições para cumprir que nem sequer tivemos a oportunidade de negociar. E entregamos um país livre de sonos com uma capacidade de desenvolver o seu caminho daqui para a frente com condições que não tinha de forma nenhuma em 2011. De facto, os governos comparam-se assim, como começam e como acabam. Da última vez que acabámos, deixámos a possibilidade do governo do Partido Socialista que veio a seguir começar bem e acabar tragicamente. Desta vez, tivemos que começar com as maiores dificuldades e acabamos, e isso ninguém consegue dizer que não. Não há um indicador em que nós não acabemos em situação mais favorável. Isso é muito representativo da capacidade de governação de uns e de outros. É por isso que o Partido Socialista hoje tem tanto problema que nós falemos. Mas há uma coisa que nós não podemos prescindir. Nós podemos até já estar convencidos disso aqui. Com certeza que se virmos aquele filme como vimos, isso é para nós encorajador e é reconfortante. É reconfortante em relação àquilo que passámos nos últimos anos e é encorajador em relação aos desafios que temos daqui para a frente. Mas não chega. Nós precisamos de fazer um pouco mais pelo nosso país. Nós não podemos deixar ficar apenas connosco e com aqueles que nos são mais próximos esta convicção. Nós não podemos de maneira nenhuma envergonhar-nos daquilo que está para trás. Nós não podemos de maneira nenhuma manifestar cansaço por tudo aquilo que se passou nos últimos anos. Nós temos meses que nos separam do próximo ato eleitoral em que temos de continuar a dar testemunho pelo nosso país.
Nós temos de continuar a dar testemunho de tudo isto. Nós não nos podemos deixar intimidar. Nós não nos podemos deixar ficar nas nossas casas ou nas nossas terras. Nós temos que perceber que, se não fizermos mais este esforço, nós corremos o risco de ter feito tudo isto, de entregarmos um país bem melhor e de se abrir um ciclo que começa melhor e vai acabar da mesma maneira que acabou o último ciclo de governação socialista. E é por isso que eu entendo, como já aqui foi dito também, que não devemos desperdiçar esta oportunidade, porque esta não é uma oportunidade nossa, esta é uma oportunidade do país. Muito obrigado.